boa noite. Com a concorrência cada vez mais acirrada entre as empresas, executivos de diferentes ramos de atuação precisam se redobrar para fazer mais com menos tempo. E, com isso, aumenta o número de empresas que buscam melhorar sua performance para ganhar na produtividade de sua empresa. E para falar mais sobre o assunto, o nosso convidado especial é Fábio Guarnieri, da empresa OBS, associada regional da Fundação Dom Cabral. Bem-vindo ao programa. Opa! Obrigado, Vê. Tudo Obrigado bem, pelo Fábio? espaço. Prazer estar aqui hoje, nessa noite aqui com você. E quero poder esclarecer um pouco sobre educação executiva, gestão, governança para o teu público aí. Então, prazer, pois agradeço o programa é voltado para isso. Aliás, já temos um ano de programa na casa, mais de 45 grandes empresários, pequenos, médios, já passaram pela bancada, deixaram suas experiências e já deixamos aqui o nosso muito obrigada da Band. Esse espaço é destinado às empresas, aos empresários, para falar um pouco sobre a trajetória das empresas e suas contribuições para o desenvolvimento regional, né, econômico, social. Você é da OBS, empresa que é associada regional da Fundação Dom Cabral. Certo. Né? A Fundação Dom Cabral está há 43 anos no mercado. Fala um pouco dessa atuação da Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios. Como né? que surgiu, né? A Dom Cabral surgiu dentro da PUC de Minas, com o professor Emerson, que é o fundador, com a ideia de sair da academia, de sair do mundo da teoria, né, dos modelos meramente teóricos que a academia acaba transitando, e ir para dentro das empresas. Então, esse é o DNA, é o viés, é o principal propósito, e é o jeito de ser da Fundação, do conhecimento aplicado. E é o que a gente chama de escola de negócios. Então, a Fundação começou de maneira mineira mesmo, muito quieta, numa salinha dentro da PUC de Minas, e gradativamente ela caiu no gosto dos executivos de grandes empresas, inicialmente lá na região de Belo Horizonte. Depois as mineradoras adotaram a Dom Cabral como palco e celeiro de desenvolvimento dos executivos. E aí com o advento da abertura do mercado, né, veio com cola na abertura do mercado, os empresários começaram a ficar receosos com a competitividade internacional. Foi onde a Fundação cresceu verdadeiramente, porque a profissionalização era uma questão de sobrevivência. Então, a Dom Cabral acabou crescendo junto com essa dor, né? Esse receio, essa dor, onde a gente foi ocupando esse espaço há 43 anos atrás, começou em Minas Gerais, e gradativamente a Dom Cabral foi expandindo pelo Brasil. Então, hoje a Dom Cabral tem campos próprios em Minas, São Paulo capital, Rio de Janeiro, e uma operação também em Brasília. No restante do país... Através das empresas que são associadas regionais. Nessas regiões que eu mencionei, né, Minas, São Paulo capital, Rio capital e Brasília, com operação própria, com campus próprio. E a Fundação entendeu que através de associados regionais, ela poderia entender melhor o mercado. Porque o jeito de se fazer negócio em Manaus não é o mesmo que se faz negócio em Porto Alegre. As metodologias são parecidas, mas a maneira de se relacionar e a realidade é diferente, também. Né? Então, esse é um modelo que foi criado há 20 anos atrás, cerca de 20 anos atrás, e eu tive a felicidade de ser selecionado pela Dom Cabral para representá-los inicialmente em Manaus, e depois a gente veio expandindo para outras regiões. Então, hoje a OBS é associada da Fundação no Amazonas, no Pará, e agora a gente faz um trabalho... começando de maneira invertida, né, do ciclo natural, em São Paulo capital, onde nesse momento eu estou um pouco mais mergulhado, mas a nossa matriz, o nosso principal DNA, a nossa operação mais robusta é Manaus, e é onde a gente tem mais cases, um número maior de clientes, um portfólio maior de soluções é aqui em Manaus. Bem legal. E eu te convidei justamente por isso, porque pela bancada já passaram vários empresários, como eu comentei, e que citaram a Fundação Dom Cabral, que foram capacitados, treinados, executivos receberam um suporte na gestão de seus negócios, né? E eu percebi que a Fundação Dom Cabral ajudou nesse processo de expansão, solidificação no mercado, o que é importante, né? Manaus recebeu muito bem as nossas soluções, principalmente a solução que a gente chama PAEX, é um produto super importante nosso,
É um programa onde a gente estrutura, implementa o modelo de gestão nas empresas de médio porte. Qual o papel da OBS? Como é que funciona? Então, a OBS, qual que é o nosso papel? A gente não é uma franquia, né? Então a gente não replica só, não é uma relação meramente comercial de vendas de produtos da Dom Cabral. A gente é o embaixador da Dom Cabral na região, então a gente é como se fosse a Dom Cabral, mas numa relação de empresa com empresa, né? Então a minha empresa representa a Dom Cabral, mas há um alinhamento de valores, de filosofia, a gente participa do planejamento estratégico, a gente participa da construção de programas. Então hoje tem programas que eu ajudei a criar, né? Minha equipe já ajudou a criar, então a gente tem muito esse trabalho de cocriação, né? Então a gente é um embaixador e é uma maneira que a Fundação encontrou de capilarizar a sua atuação de maneira nacional. OBS significa o quê mesmo? É Altitude Business Solutions. Ah, ok. Você é de São Paulo, formado em Direito, com especialização em gestão empresarial Certo. e gestão estratégica de pessoas. Eu sei que também conselheiro de empresas, né? Fez cursos fora do Brasil e isso depois você detalha com maior propriedade. E você não atua diretamente em Manaus, existe todo um suporte, toda uma equipe que faz o trabalho de maneira que você possa estar livre para dar mais atenção aos presidentes das empresas e buscar novas metodologias, né? Fala um pouco dessa tua atuação. No início eu era empresa, né? Então no início eu era o comercial, eu fazia a entrega, eu fazia o atendimento, eu fazia o financeiro. E foi quando a gente começou a empresa aqui em 2004. Já faz um bom tempo, onde a gente começou a atender famílias empresárias da região. Esse serviço, né, isso foi crescendo e aí a Dom Cabral nos convidou para representá-los. E quando a OBS acolheu a Dom Cabral e a gente passou a ser o representante, eu tive que mudar de chapéu. Então eu tive que ser menos consultor, atuo pontualmente hoje com alguma consultoria ou outra, um conselho ou outro, mas eu acabei ficando mais como empreendedor e empresário. Então, inicialmente a gente começou em Manaus, a operação da Dom Cabral aqui em 2011. Depois a gente fez um planejamento estratégico, foi para o Pará. Então, nós somos o primeiro associado que tinham 2 geografias. Então, a gente foi para o estado do Pará. E o ano passado a gente conseguiu trabalhar em conjunto agora São Paulo, Grande São Paulo. Então, a gente está nesse triângulo e eu passo a minha vida nessa ponte aérea Manaus, Belém, São Paulo. Agora, uma coisa, no Brasil existem outras instituições que preparam também para o mundo dos negócios. Qual o diferencial da Fundação Dom Cabral? Na minha visão, a Dom Cabral tem um diferencial que acabou virando um ciclo virtuoso. Como nós conseguimos atrair os melhores profissionais, a gente tem uma reputação acima da média. E por termos uma reputação acima da média, a gente continua atraindo os melhores profissionais. Então isso acabou retroalimentando positivamente, no sentido de a reputação e qualidade caminharem de maneira com que a gente se destaque de maneira diferenciada, né? Hoje a Dom Cabral, hoje não, né? Há mais de 10 anos a Dom Cabral figura no ranking da Financial Times como a número 1 da América Latina. É uma briga de cachorro grande. Imagina. São escolas de negócios internacionais, é uma briga. A gente chegou a figurar em 5ª do mundo, em 2012 a gente foi a 5ª do mundo, atualmente a gente está em 12ª do mundo, e primeira da América Latina há mais de 10 anos, 13 anos a gente é a primeira da América Latina. Esse é um ranking muito importante, toda vez que isso é divulgado é motivo de muita ansiedade para a gente, porque é onde a gente firma a nossa reputação, nosso compromisso com qualidade. E entre crescer e qualidade, a gente prefere não crescer. Os profissionais da Fundação Dom Cabral, a maioria de Minas, são de São Paulo, você comentou comigo que tem presidente, vice-presidente. A grande maioria, sim. A gente tem alguns de São Paulo, alguns do Rio, mas vamos pôr assim, o grande DNA da Fundação é uma instituição que tem um DNA mineiro, né? Então, você tem muitos executivos advindos do mercado de mineração. Mas hoje a gente recebe aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem paulistas, temos profissionais de Brasília, do Rio Grande do Sul. É uma grande equipe, né? A gente tem hoje uma área de operações bastante sofisticada para poder cuidar da agenda desses professores aí. Com certeza. Você comentou comigo que existem 2 tipos de soluções. Certo.
para as empresas, soluções de capacitação e soluções de intervenção. Perfeito. Fala um pouco sobre essas soluções, o que elas oferecem? A gente, você perguntou um pouco do nosso papel, né, na OBS, Isso. a gente faz a alquimia dessas soluções, né, a gente chama de curadoria. Quando a gente se depara, por exemplo, com um executivo, provavelmente a gente vai criar para ele, a gente não vende curso. Então a minha equipe não é orientada a vender curso. A gente entende o momento de carreira daquele executivo, entende os desafios que ele tem daí para frente, mapeia as competências que ele precisa desenvolver e em cima desse, vamos por assim, desse plano de desenvolvimento individual, a gente cria uma trilha de desenvolvimento. Essa trilha de desenvolvimento recebe pílulas ou intensivas ou extensivas de capacitação. Então, podem ser cursos também. São, eventualmente sim, né? Pode ser uma palestra, pode ser uma imersão, pode ser visitar um cliente nosso. Então, a gente não vai com uma coisa embalada para empurrar um produto para o cliente. A gente entende o momento dele e, às vezes, a gente recomenda uma imersão numa outra empresa. A gente recomenda visitar um cliente nosso. A gente recomenda uma mentoria, coaching ou, eventualmente, utilizar o portfólio da Fundação Dom Cabral. Então, nós, enquanto associados regionais, a gente tem o papel de entender a necessidade daquele cliente, o apetite daquele cliente, quer dizer, o quanto ele está disposto a investir de tempo e dinheiro. Isso, no né? mercado. Porque às vezes ele tem dinheiro, mas ele não tem o tempo. Né? Se você fazer um MBA da Fundação, por exemplo, você precisa de 1.500 horas indo para Minas, em imersão. Se ele tiver um filho recém-nascido, ele não entra no processo. Então, é um processo muito criterioso, onde a gente olha o momento de vida dentro e fora de campo, para ver se aquilo vai ter aderência. Então, esse é um outro diferencial da Fundação, onde a gente não está preocupado em vender curso. A gente está preocupado em estar presente na vida dos nossos clientes. E a intervenção é dentro da empresa A intervenção é mesmo, quando ele se relaciona com a empresa. Então, é quando um presidente de empresa nos chama para conversar, e aí ele tem uma determinada dor. Então, a gente faz um diagnóstico, entender quais são essas dores e apresenta uma solução em cima dessas dores. Que às vezes ele não sabe as causas, ele só sabe o sintoma. Então, o nosso trabalho, o que é? É igual uma anamnese médica, onde a gente vai na causa raiz e apresenta uma solução para a causa raiz. Né? Muitas das vezes ele precisa de um alinhamento societário. Então, ele chamou a gente para cuidar da gestão, mas a questão dele está no sócio. Então, a gente trata isso de uma questão societária. Às vezes ele nos chama para resolver uma questão financeira, mas o problema dele está no comercial. Então, a gente sempre procura entender os problemas, os sintomas, a gente vai até as causas raízes e gera soluções, ou capacitando, ou fazendo com. Então, o que é intervenção? Então, por exemplo... O professor deixa de ser professor, vira conselheiro. Vai lá, põe então, a mão por exemplo, dentro estratégia. Eu posso ter capacitações de estratégia. Modelos, conceitos, cases. São pílulas de informação. A gente empacota isso e transfere para o cliente num formato sala de aula, mas não no formato sala de aula tradicional. Num formato de sala de aula invertida, onde o conhecimento não está na Dom Cabral. O conhecimento está nas empresas, a gente traz método, e aí é um processo absolutamente invertido, onde a gente extrai o conhecimento. Na massa mesmo, e a gente organiza esse conhecimento e dissemina. Ou através de uma intervenção. Então, por exemplo, se a gente quer melhorar o financeiro do cliente, a gente chama o contador, a gente pede DRE, a gente pede o balanço, a gente faz com o financeiro dele. Mostra onde está o erro. Pode eventualmente rabiscar num flipchart um determinado método, uma melhor maneira de apurar aquele indicador, uma melhor maneira de ele medir aquele resultado. Então, é um processo misto entre transferência de know-how e um processo também bem intimista, né? Então, esse é um outro diferencial, né? Então, a qualidade, a maneira como a gente atua com o cliente e esse intimismo. Muitos dos meus clientes frequentam a minha casa, a gente sai para jantar, então a gente participa da vida, a gente sabe a vida dos nossos clientes. Porque não existe agenda profissional, não é? Existe agenda. Mas nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí que o papo continua. E voltamos com Fábio Guarnieri, da empresa OBS, associada regional da Fundação Dom Cabral. E, nossa, agora eu entendo porque brilham os olhos dos empresários quando falam sobre a Fundação Dom Cabral, porque realmente ela oferece essa margem de soluções de acordo com cada situação. Sim.
E diferente da parte teórica, pelo que eu pude perceber, né, você deixou bem claro essa intervenção dentro da empresa, no dia a dia, nessa relação mais de longevidade e mais intimista com o empresário, com a linha sucessória, com os demais executivos e gestores das empresas. Eu percebo assim, os nossos professores, você não tem um professor acadêmico que saiu da faculdade para fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Eventualmente ele tem uma trajetória acadêmica, mas 95% dos nossos professores são executivos. E esse DNA, né, de ter estado do outro lado do balcão como executivo, e a gente dá um banho de loja de metodologia, de método nesses executivos, é um grande diferencial. Né? Então a gente não tem o professor via de regra, eles estão em consultorias, eles estão em projetos ainda em paralelo com as nossas metodologias. E o fato de eles transitarem pelo país atendendo outros clientes, esse conhecimento deles é retroalimentado. Então eles estão o tempo todo aprendendo com os clientes e esse conhecimento ele é difundido com os demais. Né? Então a gente chama de benchmark cruzado, onde a gente pega boas práticas de um cliente, por exemplo, um frigorífico, e a gente pode aplicar no hospital. Então, o que parece inusitado, a gente consegue fazer, porque a gente está falando de gestão, a gente não está falando de operação. A gente não vai lá na ponta na operação do cliente. A gente cuida das lideranças, dos gestores. Esse é o nosso cliente. Né? Agora, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, empresários, estão interessados e que ainda não tiveram a capacitação, interessados em saber a questão de custos, né? Tá. Eu sei que quando a gente falava no diferencial, e também tem um pouco do diferencial em relação ao investimento, você falou em quanto o empresário, o gestor, está disposto a pagar, ou se tem tempo, né, que tem todo um critério para ser levado em consideração. Um MBA, por exemplo, que você falou comigo que não é bem MBA do estilo, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que o método de vocês é um método mais americano. O custo dele está quanto? Vou chegar lá. Né? O mercado chama tudo de MBA, né? Outro dia eu vi MBA em prótese capilar. É um pouco assustador, né? O MBA, que a Fundação escolheu se posicionar no mercado, a gente perde venda por isso. Mas a gente escolheu chamar de MBA o formato americano, que é um formato de imersão, de mais de quase 1.500 horas, onde a empresa contrata o MBA. Tem um combinado da empresa com o executivo. E depois ele faz o projeto aplicativo para gerar valor para esse contratante. Eu posso usar o exemplo da MRV, que um executivo fez um projeto aplicativo que gerou um retorno de mais de 1000% do investimento da empresa naquele MBA. Então, assim, o caro e o barato, o investimento do ticket depende do valor gerado. A gente pode entrar num programa de capacitação, num ticket de acesso super acessível e aquilo sem inócuo, não gerar resultado nenhum. Como a gente é muito pragmático, a gente tem muita confiança no ROI, né, no retorno sobre o investimento das nossas capacitações, e a gente tem método de tangibilização, senão a gente não conseguiria se manter no mercado. Então, o MBA, a gente forma poucas e boas turmas, processo seletivo ultra acirrado, só acontece no nosso campus, tem um hotel lá no campus, é uma imersão mesmo. No campus de Minas Gerais. De Minas Gerais, que é em Nova Lima, lá em Alphaville, e um investimento próximo de R$100 mil fora a logística. Esse é o MBA. Localmente, Manaus e Belém... As especializações estão em torno de As especializações em torno de R$40 mil, um pouco mais, 1 ano e meio de capacitação. A gente não tem a pretensão de trabalhar em escala, em massa. A gente abre uma turma por ano só. Você está falando em qualidade. Primeiro, a gente seleciona muito a qualidade da turma. Se eu tenho uma turma de baixa qualidade, e a qualidade não tem a ver com competência, tem a ver com experiência. Se eu tenho uma turma muito imatura, né, de pouca qualidade, o nível de entrega daquela pós-graduação é baixa. Mais de 50% do valor gerado numa pós-graduação vem da qualidade da turma. Fora o que é gerado de negócio. Quanto custa você estar com os empresários, com os executivos de maior relevância na cidade? Quanto vale isso? Né? Então, a gente considera tudo isso e o nosso preço é baseado em valor. A gente entende que vale isso e a gente tem tido sucesso no mercado. Principalmente Manaus tem recebido muito bem.
falando das empresas, tem um programa, um serviço específico para as empresas e isso, o custo para a empresa é quanto? É um programa mais longo. A gente não pode esquecer, chama o PAEX, né? O PAEX, são Parceiros para a Excelência. Isso. Esse é o nosso carro-chefe, é o carro-chefe da Fundação, mais de 50% do faturamento da Fundação Dom Cabral. Então, estou falando assim, quase 150 milhões de reais por ano vem desse programa. A gente atende empresas de médio porte. O que é uma empresa de médio porte? A gente considera empresas que faturam entre 15 e 500 milhões de reais ano, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. São empresas que se sentiam órfãos de uma solução. A micro pequena ela é atendida por consultorias, ela tem o Sebrae. As grandes companhias já eram atendidas pela Dom Cabral e grandes consultorias. A média empresa, elas se sentiam órfãos de uma solução de gestão integrada. Então, há 20 anos atrás, há mais de 25 anos atrás, alguns empresários de médio porte procuraram a Fundação e pedindo o que é o PAEX hoje. Então, é um programa hoje ultra experimentado, ultra robusto, onde a gente faz planejamento estratégico da companhia, estabelece metas e indicadores anuais, depois faz o acompanhamento da execução desses indicadores, porque a maioria dos erros de estratégia não estão no desenho, estão na execução. Então, é um programa fundamentalmente de execução estratégica. A gente investe 40 horas em desenho e depois mais de 400 horas ano executando, capacitando, executando e capacitando como uma catequese mesmo de gestão. Custo mensal desse programa? Hoje o investimento é por volta entre 16 e 17 mil reais por mês o PAEX. É um investimento onde a gente tem... Não é aula, né? É uma intervenção, de transformação, onde a gente transforma empresas com 3, 4 anos, algumas estão há 7 anos com a gente, onde a gente olha planejamento, sucessão, finanças, processos, pessoas, marketing, projetos, operações, logística, marketing, comercial, mentoria de sucessores, mentoria de presidentes. Então, é um programa ultra robusto, completo, onde o cliente não precisa fazer colcha de retalhos. A gente consegue, com essa metodologia, estar em todos os momentos dele. Seja no momento mais embrionário, de início de profissionalização da gestão, seja no momento de maior maturidade, onde a gente começa a estruturar conselho, preparar governança. Antes daqui da nossa entrevista, estava com um cliente onde a gente vai agora entrar em governança e compliance. É um cliente que já está há 5 anos conosco, e é onde a gente vai cuidar agora de governança e compliance. E com isso eu imagino que reduza o número de empresas, como você mesmo falou, mortandade de empresas. Eu achei até interessante esse termo. Então, esse é o nosso... A UBS hoje, quando eu trabalho o propósito com a minha equipe, é esse, a gente cuidar de performance e longevidade. Então, hoje a gente não está preocupado se é curso, a gente não está muito preocupado com o produto. E sim com o resultado. Mas qual é o impacto que a gente quer gerar em Manaus? Né? A gente sabe dos desafios da cidade ser monotemática, de ter uma matriz econômica só. Então, esse é algo que a gente está procurando apoiar, a gente está apoiando um movimento de repensar o futuro da cidade. Então, a gente tem uma consciência de sustentabilidade muito forte do ambiente empresarial e do ecossistema como um todo. Quantas empresas vocês já atenderam em Manaus e atendem? Em Manaus, a gente já atendeu mais de 70 empresas, já passaram conosco. Hoje, a gente está com 35 clientes no PAEX. Se a gente considerar todos, a gente tem por volta de 100 clientes que se relacionam conosco. Quantos executivos já foram capacitados? Aproximadamente, se você pegar toda a UBS, mais de 1.000 executivos a gente já atendeu aí nesses... Então, o mercado, por isso o mercado tem tanta gente boa, né? É um mercado de muita oportunidade ainda, né? Então, a gente começa com programas mais, vamos por assim, rudimentares, elementares, e a gente vem gradativamente amadurecendo Manaus para programas mais sofisticados. Então, a nossa ideia é amadurecer a cidade para a gente ir vendendo cada vez coisas mais sofisticadas. A gente acompanha, esse é o papel do associado regional, entender o momento da cidade, a vocação da cidade, e aí a gente vai montando um portfólio de soluções com aquele momento, né? Essa é a nossa proposta. Eu tive a oportunidade de entrevistar a cofundadora do Laboratório Sabin, a doutora Janete Vaz, e conhecer recentemente, assisti até uma palestra da doutora Lídia, que é presidente do Laboratório Sabin. E ela comentava que o Laboratório Sabin, ele teve essa expansão quando contratou, não é nenhum comercial, mas é um fato, foi o que ela disse, inclusive numa palestra que eu assisti recente,
em que ela cita a Fundação Dom Cabral como esse aconselhamento, que eles só cresceriam, e é um case de sucesso, né? Só cresceriam se o laboratório expandisse para as demais cidades do Brasil. Hoje o laboratório Sabin está com 280 unidades. O Sabin hoje é uma grande empresa. As grandes empresas já são atendidas pela Dom Cabral há muitos anos. Se você pegar o ranking da Exame das 500 maiores... Está 43 anos no mercado, metade já tem um orçamento encomendado conosco, então a gente já os atende há muitos anos. Exemplo, Embraer, um super cliente nosso. Mas a grande questão que a gente vê, o que me apaixona nesse trabalho com as médias empresas, são empresas desconhecidas nacionalmente. Poucas empresas médias têm um alcance nacional. O Sabin é uma exceção, a Dudalina foi um outro case também nosso, onde começou, era uma fábrica e a ida para o varejo foi um trabalho com a fundação. Então o Sabin começou pequenininho no PAEX e depois foi para um programa nosso mais sofisticado chamado PCS, que é um programa acima do PAEX, onde a gente olha sustentabilidade e internacionalização. E hoje eles participam inclusive do nosso conselho. Né? Então a gente tem uma relação simbiótica com os nossos clientes. Né? Quais os planos para 2019? Eu sei que você está indo agora em abril para o Vale do Silício. Qual é a ideia? Perfeito, obrigado pela pergunta. A gente fez ontem o comitê de presidentes aqui em Manaus com o tema inovação. Essa deve ser a nossa agenda desse ano. Né? Nos últimos 3, 4 anos a gente ficou trabalhando processos, finanças, para ajudar os nossos clientes a lidarem com a crise. Né? Então redução de custo, redesenho de processo, fazer nova arquitetura organizacional para lidar com o momento de crise. Então, cuidando da defesa dos clientes. E agora a gente entende, apesar da economia ainda não estar sólida, mas já tem um otimismo maior, então acho que está na hora de a gente, olhando para fora, de trabalhar a inovação. Então, por assim, a agenda maior nossa desse ano é inovação e longevidade. Então, a gente vai trabalhar muito fortemente as questões de inovação. Estou indo para o Vale do Silício, vou ficar um tempo lá. E a ideia é que a gente crie missões com os nossos empresários daqui de Manaus para lá. Muito não é para montar startup, não é para ter aplicativo. Inovação não é isso. Inovação é uma outra maneira de pensar. Então, o nosso papel é ser um provocador de que o nosso cliente, que é executivo, é o presidente de empresa, pense de maneira diferente. Saia da caixinha. Exatamente. Não é que ele vai fazer coworking no escritório dele, vai colocar um escorregador e chopp para todo mundo. Não é entrar nessa coisa hype de modismo. Pode até ser, mas é que ele mude o modelo mental desse. Essa é a minha maior preocupação, a mudança do modelo mental. E, em paralelo, a gente vai voltar a estruturar soluções de governança familiar com um programa chamado PDA, que a gente começa aí em agosto, onde a gente cuida da família. Então, o PAEX já cuida muito bem da gestão, e o PDA vem para tratar da família, das questões familiares, societárias e patrimoniais, que a combinação disso mais a gestão faz com que a gente tenha longevidade empresarial. Maravilha, muito obrigada pelo seu tempo, parabéns pela bela entrevista, realmente uma bagagem imensa. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns a toda a equipe da Fundação Dom Cabral e sucesso a todas as empresas que fazem uso da capacitação, né? Que todos tenham êxito sonhado. Obrigado pela oportunidade e convido todo mundo a conhecer um pouco mais da Fundação. E se você é empreendedor, executivo, nos procure aqui em Manaus, na OBS, que a gente vai ter o maior prazer em te orientar na carreira, ou te orientar nos negócios, ou te orientar na família. A nossa ideia é que a gente esteja próximo da sociedade, para que a gente tenha uma sociedade melhor e fazer um mundo melhor. Na verdade, esse é o nosso propósito. É ótimo. Sucesso, então. Obrigado. Uma boa viagem aí para o Vale do Silício. Obrigada a você que nos acompanhou. Uma ótima noite. E estaremos de volta no próximo sábado com mais um convidado especial. Até lá.